Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso. Tem gente que nem vira o pescoço. O negócio está tão ruim assim aí, gente. Geralmente, quando eu faço isso, eu vejo que tem gente que não vira o pescoço para lado nenhum, né? Porque não encontrou ninguém bonito, eu peço para olhar para o púlpito, né? Mas com exceção da filha do pastor, o negócio aqui está feio, né? Não é sério, se pegar aqueles dois, eu, o Roberto e aquele ali, o moço lá da bateria, é a caverna de Adulão, né? É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Quero cumprimentar aqui com muito carinho o pastor Sérgio, sua esposa, a pastora Josiane. O senhor me deu até um frio na barriga. Eu achei que o senhor ia falar assim: eu escuto o pastor Marco pregar desde pequenininha. Ao inimigo, tá bem? Jesus usa, mas quando o diabo pega, dá aquilo ali. Um dia desse eu cheguei num culto, pastor Wesley, uma irmã, mas bem velhinha, anciã. Ela falou: pastor, era o meu sonho de conhecer. Eu falei: sério? Por quê? Eu escuto o senhor desde pequenininha. Eu falei: o senhor tem certeza que sou eu? Ela falou: o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu falei: não, o Feliciano Amaral cantou na Arca de Noé para os animaizinhos ficar tranquilos lá dentro. Primeiro cantor gospel do Brasil, Feliciano Amaral. Ela me confundiu com ele. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Quero cumprimentar aqui também o reverendo Duda Lisboa e a sua esposa, a irmã Fernanda, a cantora Elaine Martins. Onde eu vim te achar, hein, garota? E você não é mais a mesma. A última vez que eu te vi, você parecia ser a avó dessa que está aqui agora. É sério, é sério, não reconheci. Falei que eu reconheci a voz, a pessoa não. Deus te abençoe, você e sua família, que são muito lindos. Tá? Achei que também o Serjão, Sérgio, aquele Serjão ali, ele era lá de Boston. Isso me deu uma dor de cabeça. Aí Jesus fez uma obra na vida dele. Aí ele ganhou a mãe dele, que era mãe de santo para Jesus. Aí depois ele trouxe mais uns 500 para Jesus, né? Família toda. Que alegria te ver, Sérgio. Foi batizado com o Espírito Santo num culto que eu estava pregando lá em Boston há 20 anos atrás. Sabe, lembra até a pregação, caçadores de jumentas. Oh, meu Deus. E não é que Jesus achou uma jumenta, né? Tá. Ao apóstolo Paulo Macedo, que está aqui muito conhecido na internet. Acho que vocês não ligaram a pessoa ao nome, né? O pastor Paulo Macedo foi que profetizou sobre a vida do presidente Bolsonaro, antes do Bolsonaro ser presidente da República. Os vídeos dele, registrou em cartório a profecia para o povo duvidar depois, né? Deus te abençoe muito, tá bom? E o Wesley Ross, né, que é essa benção que os irmãos viram aqui, meu grande amigo de longa data, produtor. Ele botou na minha cabeça que eu era cantor, não teve quem tirou. Gravou 3 CD de música, né? Acho que só minha sogra comprou, né? Está escrito na primeira epístola de São Paulo, no capítulo de número 2, e no versículo de número 9, assim: mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Como é um versículo só, eu vou ler de novo. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que vieram para esse lindo culto hoje à noite, aqui ao lado. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Bonito eu até entendo, mas perfumado não. Tem alguém perfumado do seu lado. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos.
E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a nossa igreja nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Antes de pregar, eu ainda quero fazer menção aqui desse lindo ministério, que é o Ministério de Madureira, que é um ministério poderoso, forte, santo e abençoado. E louvar a Deus pela vida do nosso bispo, que ainda está vivo, nosso bispo emérito, que é o bispo Manuel Ferreira. Nas minhas grandes lutas em Brasília, e a primeira delas em 2013, na Comissão de Direitos Humanos, não sei se alguém se lembra aqui, o bispo Manuel Ferreira entrou dentro do meu gabinete, no alto dos seus 90 anos, me viu chorando, me deu um chacoalhão, levantou meu queixo, limpou minhas lágrimas e disse: Deus te colocou aqui. E Ele não aceita covardes. E eu não queria sair do gabinete, porque do lado de fora tinha pelo menos uns 100 ativistas prontos para me chutar e me cuspir. E o bispo disse: eu vou com você. Ele catou no meu braço e andou comigo nos corredores, tomando chute comigo, as pessoas xingando, e ele: segura firme, porque Deus tem alguma coisa muito grande lá na frente. Então, gratidão é algo que não prescreve, nunca vou esquecer isso. Foi o primeiro grande líder do Brasil a se levantar e me ajudar. Até então, ninguém me ajudou. Depois dele, veio todo mundo a reboque. Mas devo isso ao nosso bispo Manuel. Dê a ele um abraço, mande a ele um beijo, tá bom? O bispo Samuel e o bispo Abner dispensa a apresentação, né? São irmãos de longa data. Então, eu sou apaixonado pelo ministério de Madureira. Amém, igreja? Uma salva de palmas a Jesus pela vida dos nossos bispos. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que é ministro de louvor. O pastor Roberto morou uma temporada aqui nos Estados Unidos, pastor Sérgio. Ele foi ministro de louvor do pastor Benny Hinn. Aí ele foi para o Brasil e foi ser ministro de louvor do pastor Benny Ruim. Eu já olhei, porque se ele fizesse assim, já estava desempregado de novo. Pronto. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele: você está pronto para uma viagem? Seja obediente, pergunte: está pronto para uma viagem? Diga: só que é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Amém? Posso ouvir mais um grito de glória a Deus daquele tamanho? Pronto. Roberto, mude a música para mim. A Bíblia Sagrada é o livro mais poderoso que existe no planeta Terra. Ela narra histórias que são tão verdadeiras e contundentes que, mesmo sendo contadas milhares de anos depois, elas ainda fazem efeito na vida daqueles que param para prestar atenção nela. A história que eu vou contar aqui nessa noite para os irmãos é uma dessas histórias que, quando se escuta, nunca mais se esquece. O apóstolo São Paulo, escritor da carta aos Coríntios, não só da primeira, mas da segunda, de inúmeras outras cartas que chamamos cartas paulíneas, um homem que foi o divisor de águas para que nascesse de fato o cristianismo puro, como nós conhecemos hoje, porque até a aparição de Paulo no Novo Testamento, o nosso cristianismo ele era uma mescla de cristianismo com judaísmo. Era um cristianismo judaico ou um judaísmo cristão, porque os apóstolos de Cristo que vieram do judaísmo continuavam guardando alguns ritos. Isso dificultou muito o crescimento do evangelho. Foi por isso que aprove ao Senhor levantar o apóstolo São Paulo como sendo um apóstolo diferenciado. E ele, então, com a sua sabedoria humana e a unção divina,
desenvolveu o cristianismo como nós conhecemos hoje. Boa parte dos rituais que nós temos hoje ainda na igreja, como homilia, nós devemos ao apóstolo São Paulo. A Santa Ceia é um desses casos. O ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo, as doutrinas de verdade, não os costumes, mas as doutrinas da igreja cristã, devemos ao apóstolo São Paulo. E esse apóstolo São Paulo, ele sempre mexeu comigo pela sua história, sempre fui apaixonado pela história dele. Imagine vocês um judeu que viveu em um tempo em que a sua terra era escravizada pelos romanos, 95% da população do seu tempo não sabia ler nem escrever. Ele, por outro lado, pertencendo à aristocracia judaica, era um menino que tinha um sangue azul nas suas veias, vinha de uma família estruturada, era um judeu emblemático, e ele, no seu tempo, além de saber ler e escrever, ainda era doutor da lei. Muitas pessoas, ao ler isso, pastor Sérgio, pensam que Paulo era uma espécie de sacerdote, doutor da lei, mas ele não era sacerdote. Ele era da tribo de Benjamim, e os sacerdotes só podiam vir da tribo de Levi. Quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis, ou seja, ela está dizendo literalmente que ele era doutor nas leis. Portanto, ele era um advogado. Ele já militava nessa atuação de conhecimento de leis que nós herdamos lá dos romanos. Então, um homem que, no seu tempo, nasce no meio de um povo escravizado, mas ele é diferenciado, veio de uma família rica, não tinha ele apenas a habilidade com a escrita, era um fenômeno de fala. Uma vez, eu sempre vi, várias vezes, eu vi pastores lerem no púlpito que Paulo dizendo, eu falo mais línguas do que todos vós, e os crentes entrando no mistério, dizendo, esse Paulo era penteca, né? Mas quando a Bíblia diz que ele falava mais línguas do que todos nós, ele está dizendo, eu sou um erudito, eu sou um poliglota, eu sou um homem extremamente preparado. É claro que ele era batizado com o Espírito Santo também, mas a parte do Espírito, Paulo era um homem que tinha habilidades com a fala. Tinha habilidades com a fala, tinha habilidades com a escrita, tinha habilidades extraordinárias para um homem no seu tempo. Ele também vai dizer mais tarde que ele era um cidadão romano. Como é que um judeu de um povo escravizado, se torna um cidadão romano? É porque ele vinha lá do alto clero, ele vinha da aristocracia judaica. Isso sempre mexeu comigo, porque eu fico imaginando como é que as pessoas que falam que o evangelho é só para pobres, é só para pessoas que não são esclarecidas, é só para as pessoas que só têm 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, é só para quem é analfa de pai ou beta de mãe, como é que elas ficam quando você dá um relato desse? De que quem estruturou a nossa fé foi um erudito, foi um cientista político do seu tempo, foi um homem que sabia letras. Se você ler as escritas de Paulo, você vai ver ele dizendo para os irmãos que ele conhecia, e por isso recitava o poema dos estoicos, dos epicureus. Por isso ele conseguiu entrar na Grécia e conquistar os gregos. É Paulo quem acaba sozinho com a religião grega. Alguém se lembra da religião grega? A religião grega que tinha um céu só deles, que ficava lá no alto de um monte chamado Monte Olimpo. E esse Monte Olimpo governado por uma tríade de deuses que eram governados por Zeus. E Zeus tinha 2 outros irmãos, que era Hades e Poseidon. Cada um cuidava de um reino, reino dos homens, reino dos mortos, reino das águas. Imagine uma religião que tinha milhares de deuses, como Artemísia, Hera, Afrodite, Diana e tantas outras mais, Apolo, Hermes. Uma religião que tinha uma história, se curva diante de um Cristo, simplesmente porque um homem pregou. Esse era o poder que tinha esse Paulo. Ele conseguiu entrar na Grécia, e sempre que eu leio ele entrando na Grécia, eu dou gargalhadas. Porque se você quer começar o seu ministério e fazer sucesso, você tem que sonhar com o crescimento. E ele, como era judeu, poderia ter descido para o Egito, e do Egito entrado ali nos países da África, e pregar para os africanos que desde aquele tempo já sofriam muito. Uma coisa é você pregar para pessoas que têm necessidade com a sua aparência, necessidade física, necessidade de comida. Outra coisa é você subir para a Grécia e tentar pregar para homens e mulheres que tinham tudo e um pouco além de tudo. Não sei se vocês se lembram quando estudaram sobre a Grécia, porque sempre que estudamos na escola brasileira, chega uma hora que você é obrigado a falar sobre os gregos, por causa da sua cultura ou por causa das suas habilidades de artes.
Sempre que me lembro da Grécia, eu me lembro dos meus professores falando, os gregos sempre foram um povo diferente. Um povo que tinha um DNA diferente. Havia beleza nos gregos daquela época. Até hoje, existe uma frase que quando passa um homem muito bonito na rua, algumas mulheres olham e dizem assim, lá vai um Deus. Ó, elas sabem. Um Deus grego. Por que Deus grego? Porque os gregos tinham uma beleza diferenciada, o DNA deles era, parece que não foram feitos na ponta do lápis, e eu não estou falando demais, se você estiver duvidando de mim, digite aí no Google, deuses da Grécia, e você vai ver a imagem de Zeus com o seu queixo quadrado, um peitoral desse tamanho e uma barriga de tanquinho igualzinha à barriga do pastor Wesley. Então, você vai ver, os deuses da Grécia, todos eles são belos. As deusas gregas, o que falar delas então? Todas elas extremamente bonitas, porque os gregos tinham um DNA diferenciado. Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa é você pregar para uma pessoa que tem problema com a sua imagem, pessoas que não conseguem se aceitar, e hoje nós temos uma avalanche de pessoas com crises de imagem. Não sei se você tem um adolescente assim dentro de casa, que para sair de casa é um Deus nos acuda. Para tirar uma selfie, tem que primeiro tirar umas 85 mil, para escolher uma, e isso se autorizarem. Porque tem problemas de imagem, problemas com o que são. Agora imagine você pregar para uma pessoa que ela olha no espelho e ela se vê um Deus, se vê como uma deusa. Porque assim eram os gregos, porque eles eram diferenciados na sua aparência. Não bastasse ser um povo bonito, pense num povo inteligente. Por exemplo, são os gregos que inventam a tal da filosofia. Não sei se isso já te deu trabalho na escola, ou na universidade, ou na faculdade, se já te deixou assim queimando os neurônios. Filosofia, a junção de duas palavras em latim, philos e sofia. Amigos da inteligência, amantes do saber, do conhecimento, são eles que inventaram esse negócio. Um dia desse eu estava lá no Brasil, estava trabalhando, de repente chegou uma mensagem da minha filha mais velha. Ela quase não me escreve. Quando escreve, é problema. Quando eu vi a mensagem dela, eu já sentei, porque faltou força nas pernas. Falei, o que foi dessa vez? Quando eu abri, ela, pai, me ajuda a interpretar esse texto, porque eu estou aqui fazendo meu TCC e eu preciso que o senhor me ajude. Ela sabe que eu tenho facilidade de ler textos e interpretar. Eu falei, hoje eu vou ser o herói da minha filha. Sentei e comecei a ler o texto. Eu li o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, voltei no primeiro de novo. Li de novo, depois que eu li umas 15 vezes e não entendi bulhufas de nada, eu rolei o texto para baixo para ver quem escreveu aquela porcaria. E estava lá, Platão. O infeliz viveu 3.000 anos atrás, escreveu um texto que hoje nós não conseguimos entender o que ele queria dizer. E eu estou falando de Platão, poderia citar Sócrates, Aristóteles, e aí ia dar um nó em todas as nossas cabeças. Pense no povo que inventou a medicina. A medicina nasce com os gregos, com Hipócrates. Embora sejam os egípcios que fizeram da medicina ser o que foi, mas ela nasce com os gregos, com Hipócrates. Imagine que houveram homens na Grécia que, antes de falarem sobre ciência, como nós conhecemos, eles discursavam e criaram a arte da oratória. Eles criaram a arte de como você refutar um assunto. Eles criaram a dialética, eles criaram todas essas coisas que até os dias de hoje encantam a raça humana e as pessoas mal conseguem interpretar. Eu estou falando dos gregos. Por que eu estou citando eles? Não era mais fácil você ir lá na África e pegar um grupo de pessoas que estavam lá, escravizados, famintos, e que não sabiam ler nem escrever, e pregar o evangelho para eles? Porque é muito mais fácil você ganhar uma pessoa ignorante de conhecimentos do que você tentar ganhar um filósofo. Não sei se você se lembra do Brasil, se você teve algum tipo de discussão com seu professor. Eu me lembro quando na sala de aula meu professor começou a citar Nietzsche e colocou Nietzsche acima de todo potentado, porque Nietzsche disse que Deus estava morto. E quando você vai tentar refutar isso, seu professor começa a citar outros filósofos, e aí o aluno, ou ele se cala, porque se ele vencer o professor, ele é mandado embora da classe. Por quê? Porque os homens que têm conhecimento têm dificuldade em acreditar no Deus que nós cremos. Mas o nanico Paulo, ao invés de pregar para os pobres, ao invés de pregar para pessoas que não tinham cultura, ao invés de pregar para pessoas que não tinham paixão pela sua robustez física, ele sobe para a Grécia e vai pregar para homens e mulheres que eram inteligentes, que eram ricos e que eram bonitos. Esse nanico, quando eu chegar no céu, quero encontrar ele, dar um beijo nele e falar, você é o cara. Porque como é que pode um homem como você
ter deixado tudo aqui e entrado na Grécia. E virou a Grécia de cabeça para baixo. Se você acha que eu estou falando muito, leia Atos capítulo 19. E você vai ver ele entrando na terceira maior cidade da Grécia, que era a cidade de Éfeso, e revirando aquela cidade do avesso. E destruindo o império da rainha dos céus. E colocando para correr demônios. E fechando centros de feitiçaria. Ao ponto que a Bíblia diz que os feiticeiros vinham para o meio da rua, trazendo suas fórmulas mágicas e livros para serem queimados aos pés de Paulo. Por quê? Porque quando tentaram fazer magia negra contra ele, Paulo usou o poder do Espírito Santo contra eles, e o poder do Espírito Santo engoliu toda a magia negra que havia naquela terra. Imagine um homem de 1,5 metro de altura. Eu acho que agora alguns gostaram. 1,5 metro de altura, manco de uma perna e caolho. E calvo por natureza. Esse é o apóstolo São Paulo. Ele não tinha robustez física, não era uma pessoa de bom grado, nem de fino trato. Quem conhece a Bíblia sabe que ele era um homem difícil. Paulo era um homem extremamente hostil. Mas foi esse homem que revirou o mundo antigo do avesso. Ele sozinho pregou em todos os continentes do seu tempo, sem ter uma passagem de avião, sem ter combustível, apenas com seus pés, ou sentado em um dromedário, ou cortando esse nosso mundo dentro de navios. E nos seus navios, a Bíblia diz que no meio das viagens, por 3 vezes, ele sofreu naufrágio. Em alto mar. Não era num ribeiro, nem um córrego, nem uma lagoa. Em alto mar. Então, com Paulo, eu aprendo que crente não é igual peru. Quem morre na véspera é só peru. Quem tem vocação divina e uma chamada, a morte está impossibilitada de tocar nele, até Deus cumprir tudo que tem para fazer na vida dessa criatura. Quem crê no que eu disse, dê um grito de glória a Deus aí. É esse Paulo que vai escrever a carta aos Coríntios. Interessante, é o motivo que leva ele a escrever a carta. As pessoas pensam que a carta foi escrita quando ele estava em Corinto para ser mensagens a serem pregadas ali. Não é nada disso. A primeira carta de Paulo foi escrita 20 anos depois que ele pastoreou aquela linda igreja. Quantos anos eu disse? 20 anos antes, ele foi à cidade de Corinto, ele plantou uma igreja, ele ganhou almas e ele edificou esta igreja. E ele deu ensinamentos a esta igreja. E quando a igreja estava poderosa e pronta, ele deixa esta igreja como missionário e vai para outra terra. Dali ele vai para Galácia, para Panfilha, dali ele vai para Tessalônica. Mas a igreja de Corinto, ele planta no apogeu do seu ministério. Tinha ele deixado a cidade de Antioquia para trás, porque lá em Antioquia ele foi missionário junto com o nosso querido presbítero, irmão Barnabé. Mas aí acabou que não deu muito certo, porque Paulo era mestre, Barnabé era presbítero, bem assembleiano, daquele jeito, bem seguro, e Paulo era um evangelista, e acabou que não deram certo. Paulo sai daquele lugar e vai para a igreja de Corinto, ou para a cidade de Corinto. E ele chega num lugar onde as pessoas são intelectuais, onde as pessoas são bonitas, e onde as pessoas são ricas. Então, o que é que ele faz para ganhar aquele povo? Ele leva a eles um evangelho de poder. Na segunda carta dele aos Coríntios, ele vai dizer: quando eu estive aí, um de vocês veio falar comigo, me elogiar, dizendo que se lembrava de quando eu preguei aqui no início, que eu era muito sábio, e eu tive que resistir a esta pessoa, dizendo a ela: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas quando eu fui ter convosco, o que eu apresentei para vocês foi a revelação, foi o poder, foi a unção, foi o sobrenatural. O que fez a igreja de Corinto crescer não foi a minha filosofia, mas foi quando o Espírito Santo se movia entre vocês. Paulo vai escrever isso 20 anos depois. Portanto, há um hiato de separação entre Paulo e os coríntios de 2 décadas. A tradição diz que Paulo estava em uma embarcação, quando dentro da embarcação foi reconhecido por um moço bonito, empresário, que ao se aproximar dele se apresenta e diz para ele: eu sou membro da igreja que o senhor fundou há 20 anos atrás na cidade de Corinto. Imagina a alegria de Paulo, encontrar um membro de uma igreja que ele pastoreou há 20 anos atrás. Depois de boas gargalhadas, depois de bons abraços, depois de cumprimentos, eu imagino Paulo perguntando aquilo que qualquer pastor que passou por uma igreja perguntaria ao membro depois de encontrá-lo. E Paulo perguntando a ele: como está a igreja de Corinto?
E o rapaz, já esperando aquela pergunta, não viu a hora de contar. Porque ele foi menino quando Paulo era pastor na igreja. Filho de crentes que Paulo havia ganhado. E o moço, nos seus 20 anos, viu a metamorfose da igreja. E viu o crescimento dela em algumas áreas. E é isso que ele vai falar para Paulo. A igreja está uma bênção. Nós construímos dezenas de congregações ao redor de Corinto e nas cidades circunvizinhas. Diz a tradição que quando ele diz isso a Paulo, Paulo diz, rapaz, você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. E o rapaz, então, busca na sua mente o que foi que ele falou de errado e diz, agora eu entendi, me perdoe, Paulo. A igreja está bem porque ela está fazendo a verdadeira religião. Ela está cuidando dos órfãos, ela está cuidando das viúvas. Nós criamos núcleos de apoio de pessoas que nós buscamos na rua e damos a eles as esmolas, estamos dando a eles os alimentos. Nós estamos fazendo a área social perfeita. A tradição diz que o velho Paulo olhou o rapaz e disse, você ainda não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é, como está a igreja de Corinto? O rapaz, não sabendo mais o que falar, pergunta a Paulo, o que o senhor quer dizer com igreja? E aí Paulo começa a falar de fato o que é a igreja. E ele faz a separação, dizendo, a igreja é uma instituição viva. A organização religiosa, não. A igreja é diferente do templo. Porque o templo é feito por mãos humanas. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, está escrito na palavra. A igreja não é um templo feito por mãos humanas. É uma casa viva, feita pelas mãos do próprio Deus. A igreja, ela é viva. A igreja, ela é feita de seres que respiram, que se alimentam, que olham, que ouvem e que sentem. E que precisam de apoio e ajuda em todas as áreas. Não apenas na área física, mas também na área emocional. Esta é a verdadeira igreja. Enquanto você, rapaz, pensa apenas na instituição religiosa, e a instituição religiosa, ela é uma organização. Enquanto a igreja é um organismo, olha que palavras parecem iguais, organismo e organização. O organismo é uma coisa, a organização é outra. A organização, para poder funcionar em algum ambiente, ela precisa de autorização de um poder humano. Precisa de autorização do governo. Sem autorização do governo, a organização não subsiste, porque ela não pode ser reconhecida se não for registrada. E aí começam a vir os problemas. Pergunte quais. Vou dar um problema meu. Me lembro quando fundei a nossa igreja lá em Orlândia, 12 anos atrás, com a bênção da minha convenção. Tínhamos o templo, tínhamos tudo, e eu fui lá no cartório, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e o moço do cartório, o escrivão, me conhecia, falou, Marco, você aqui? Eu disse, sim. O que você veio fazer? Vim registrar a minha igreja. E ele, que bom, vamos lá, me dá a documentação aí que você tem. Passei, ele disse, vem cá, quem é o dono da igreja? Eu disse, é Jesus Cristo, o Senhor de Nazaré. Ele sorriu para mim e disse, você tem o CPF dele aí? Alguém lembra do CPF? Seria o seu Social Security aqui? E eu disse, não. Ele disse, e o RG dele? Eu também não tenho. Ele disse, tem um CNPJ? Eu falei, não tenho nada disso. Ele disse, então esse não pode ser o dono desta igreja que vai estar aqui no papel. Eu falei, como assim? Porque quem vai responder por essa igreja tem que ter um documento e um endereço aqui nesse planeta. Porque se o teto desabar e morrer alguém, ou se der algum problema com o fisco, esta pessoa que é a dona da igreja tem que responder juridicamente. E o seu Jesus não pode ser o dono dela, porque não tem documento e não tem onde achar ele. E foi a coisa mais mundana que eu vi na vida. E falo para vocês, eu registrei contrariado. Eu tive que tirar do meu bolso, meu documento. E lá, no nome da igreja, está lá eu, pastor presidente, ou seja, eu sou o dono daquela igreja. E eu saí triste dali. Eu falei, Jesus, Senhor, olha, eu não sou dono da igreja. Aí o Senhor falou comigo, filho, não precisa nem falar. A minha igreja não é essa aí, não. Essa que está no papel não é a minha igreja. Esta aí é uma organização religiosa. Para sobreviver, ela precisa que homens mandem nela. E homens mandam mesmo. Se mandar sentar, tem que sentar. Se mandar levantar, tem que levantar. Se mandar sair, tem que sair. Porque o homem manda nela. Agora, a minha verdadeira igreja, ela é um pouquinho diferente. Homem não manda nela. Quem manda nela
Só o meu espírito. Porque esta igreja tem um nome escrito no livro da vida. E não foi escrito por cartório humano. Foi escrito pela minha própria mão. Então a diferença entre organismo e organização é gigante. A organização é dona das poltronas, é dona do púlpito, é dona do som, é dona do prédio, é dona da conta bancária, é dono dos títulos que ela deu para muitos que estão dentro dela. Tanto é que ela dá o título e tira, se for preciso. Se a pessoa errar, vai lá e toma dele o título. Esta é a organização. O organismo não. O organismo, tudo que foi dado a ele, não veio da horizontal. Porque tudo que é dado na horizontal, a horizontal toma. Tudo que o homem dá, o homem tira. Agora, o que vem da vertical, vou falar de novo, o que vem do céu. Dá para nascer um homem na terra, um demônio no inferno ou um anjo no céu. Tenta tirar. Não tira. Porque aquele que deu a unção, e a unção é irrevogável. O dom é dado sem arrependimento, porque não é dado por mãos humanas, é dado pela mão divina. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Então o rapaz, quando chegou diante de Paulo dentro do barco, falou da igreja que apresentaram para ele. O templo, as ramificações, as instituições, as obras criadas pela igreja poderosa e santa. E Paulo, que foi que inaugurou a igreja, sabia que isso e nada era nada. E Paulo disse, não, eu quero saber da verdadeira igreja. E quando Paulo disse para o rapaz que era a verdadeira igreja, o rapaz mudou a conversa. Ele começou a dizer, essa igreja que o senhor está perguntando não é mais a mesma. Não tem mais glória, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem cura divina, não tem revelações, não tem profecias, não tem operação de maravilhas. Pelo contrário, Paulo, esta igreja, ela está tão liberal, que tem uma espécie de pecado lá em Corinto, que eu vou contar para você, mas não conta para ninguém, que olha, está sendo uma vergonha para a igreja. E quando Paulo ouviu, o coração dele virou. Paulo pegou uma caneta, ou uma pena, um nanquim e um papiro, e lá dentro do navio escreveu a primeira carta aos Coríntios. No capítulo 5, Paulo diz assim, é sabido que há entre vós uma espécie de pecado, que nem o ímpio pratica. Tem uma espécie de pecado entre vocês, que não tem nome o pecado. Gente, tem adultério, tem tudo, mas o pecado que tinha em Corinto não tinha nome. E Paulo diz, é sabido que há entre vocês um moço, que dormiu com a mulher do pai dele. Pastor, isso aí não seria incesto? Seria se fosse filho biológico. Mas não era filho biológico. O pai era divorciado ou viúvo, casou de novo. O pai saía para trabalhar, o moço, filho do pai, mantinha relações sexuais com a mulher do pai. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz, vocês estão aceitando isso aí. E aí quando você vasculha os textos, dá um nojo. Porque nós vamos descobrir que esse moço era filho de um crente poderosíssimo na cidade de Corinto, que tinha um dízimo tão grande, que fazia com que todo o ministério de Corinto se sentissem tranquilos e confortáveis. E por conta do nome do pai, não se mexia no pecado do menino, e deixava as coisas acontecerem. Quando Paulo escreve isso, ele diz, estou entendendo porque a igreja aí não é mais a mesma. Porque houve uma ruptura. Vocês perderam a essência. Vocês transformaram a igreja num lugar de entretenimento. Vocês transformaram a igreja em algo que não é igreja. Esse texto tem 2000 anos. E hoje nós vemos acontecer exatamente a mesma coisa. Eu estou velho, minha barba branca está aqui para testificar. Eu prego desde criança. E eu sou assembleiano. E amo a Assembleia de Deus. E eu confesso aos irmãos que nesses últimos 3, 4 anos, está me dando uma coisa esquisita, Elaine. Eu estou indo pregar em igrejas que tem um nome, às vezes eu saio do culto para ver a placa, se é mesmo Assembleia de Deus. Aí eu olho e digo, não é Assembleia de Deus, porque a aparência é de Assembleia de Deus.
Os irmãos têm a cara de assembleiano. O nosso culto, a nossa homilia é assembleiana. Aí eu falo, mas está faltando alguma coisa dentro da igreja. E aí eu começo a me lembrar dos cultos lá da roça. De quando eu era um menino, lá na Vila Tatu. Que nós não tínhamos instrumentos tão bonitos como esses aqui, como tem hoje na minha igreja. Era só um velho pandeiro e uma sanfona. E nós não tínhamos condições de termos cantores do quilate da Elaine, do Wesley. Não tínhamos condições de levar pregadores do meu naipe lá. Era no meio da roça. Então o pregador era o velho presbítero, que tinha aquela grande barriga assembleiana, a curva da prosperidade. Com aquela gravata que por cima da barriga parecia um papagaio. E só tinha 2 dentes na boca ainda. Era o zagueiro e o atacante. Era o pregador do culto. As músicas eram as músicas dos velhos compositores centenários da harpa cristã. E não é que durante a cantoria do hino 15 da harpa, não foi na cruz, no meio do hino o presbítero tinha que pegar um sininho e chacoalhar para fazer as mãos. Quieta, que nós está cantando, não é hora de dar glória a Deus. Por quê? Porque aí alguém levantava, não, é que Jesus batizou com o Espírito Santo aqui. O presbítero só faltava falar, o senhor batizou fora da hora. Porque ficava com o sininho chacoalhando aqui para ver se todo mundo quietava. Olha, que dimensão de culto era aquela. Aqueles irmãos não tinham 1/3 da beleza que nós temos. Eles não tinham 1/3 da cultura que nós temos. O velho presbítero Ovídio Ramos não sabia ler nem escrever. Ele não tinha 1/100º do conhecimento bíblico que eu tenho. Mas eu só queria ter 10% da unção que aquele velho tinha. Que quando ele olhava para os irmãos, ele lia a Bíblia tudo errado. Ele falava, vamos ler aqui no livro de Êxodo, livro de Genésio. Um dia ele chegou lá espavitado no salãozinho e disse assim, Jesus falou comigo que vai levantar alguém aqui hoje. E esse alguém vai ter a unção do profeta Albuquerque. Levantou a irmã Maria de Paula, a profetisa da reunião. Ovídio, quem é esse profeta? Ele é de outro país. Vai ler a Bíblia, mulher, é o profeta da Bíblia, o Albuquerque da Bíblia. Diz, mas não tem Albuquerque na Bíblia. Diz, tem, porque o Albuquerque da Bíblia falou assim, aviva a sua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica. Naíra, lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque, mas o velho insistia dizendo que era o Albuquerque. Ele lia tudo errado, mas quando ele terminava de ler qualquer coisa, as lágrimas iam descendo. Ele tirava aquele óculos perneta da cara, que só tinha uma perna no osso, levantava aquela mão gigante, cheia de calos, de tanto capinar roça, cortar cana de açúcar. E ele, com aqueles 2 dentinhos na boca, dizia, eu não sei falar bonito, mas sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeira, que o meu Jesus salva. Segunda, que ele liberta. Terceira, que ele cura. E 4, vai voltar nessa terra para me levar para o céu no arrebatamento. O culto acabava ali, porque uma unção tomava conta. Minha barba está toda arrepiada. Era isso que acontecia. O ambiente era tomado por algo que o dinheiro não compra, que a beleza não atrai, que o intelecto não consegue absorver. Havia algo naqueles ambientes. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta, eu sei que eu não sou o único. Eu sei que muitos que estão aqui sentem falta disso também. Porque vieram para uma terra difícil. Vieram para uma nova vida, para uma outra vida. Quem sai da sua pátria e vem para cá, recomeça a vida do nada. Tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender a andar, tem que aprender a sobreviver. Muitos, em busca de uma vida melhor, tiveram que partir a família no meio. Deixaram a metade lá, agora não consegue vir, não consegue entrar nem por outro lado. A sua vida aqui é um verdadeiro inferno. Não bastasse isso, você tem que trabalhar mais que qualquer pessoa do mundo para sobreviver. Tem que enfrentar coisas que você nunca imaginou que ia enfrentar na vida, como dormir num colchãozinho, num cantinho, numa casa de um irmão que está cedendo para você e repartir comida com você. E tudo que você precisava nesse momento era estar em uma igreja viva, uma igreja poderosa, igual aquela onde você congregava, que te mandou para cá. Ou você se esqueceu como foi que você veio para cá? Esqueceu da profecia da irmãzinha do coque? Ah, esqueceu? Vou te lembrar. Esqueceu da profecia do irmãozinho da Bíblia rasgada, que o Senhor disse para ele, vou te levar, vou te enviar. Olha aí o pássaro de aço.
Olha aquelas profecias, olha o redemoinho te levando. Você esqueceu dessas coisas. Foram aquelas palavras que saíram da boca daqueles malucos que te estimularam a chegar aqui. E aí você entrou aqui, pastor, mas eu não entrei pela porta, eu entrei lá pela fechadura do México. Não me interessa como você entrou aqui. Você está aqui. Deus cumpriu a parte dele. E aí Deus te trouxe aqui, e a única coisa que Ele quer é que você deixe a chama acesa. Permaneça com fogo aqui dentro do coração. Mas aí vem a luta, aí vem o problema, aí vem a dificuldade, você vai se esfriando. E aí, para ajudar, você não encontra mais uma igreja daquela forma. Com raríssimas exceções. Hoje, quando eu cheguei aqui, vi os irmãos do joelhinho dobrado, eu também glorifiquei a Deus, Wesley. Eu falei, essa é a Assembleia de Deus. Aí eu vi os irmãos adorarem e falei, esta é a Assembleia de Deus. Não estou aqui puxando sardinha para a minha igreja, eu prego em todos os ministérios, mas a Assembleia de Deus, ela tem algo. Não dá para explicar o que é. É algo divino. É algo que faz a pessoa ficar alicerçada ali. Eu dizia agora há pouco, o pastor Sérgio, ali dentro da salinha dele, pessoas que se convertem em outro ministério e vêm para a Assembleia de Deus, firmam. Um assembleiano sai da Assembleia de Deus e vai para outro ministério. Ele não consegue firmar, ele fica pulando de igreja em igreja. Até abrir uma igreja para ele. Ele tenta fazer cópia da Assembleia de Deus, não dá conta. Daqui a pouco é uma tribulação. Tem algo diferente. Não é a placa da igreja, é a história dela. A nossa igreja nasceu debaixo de fogo. A nossa igreja cresceu com profecias. Eu participei de cultos onde levantava alguém orando em línguas e levantava alguém do outro lado interpretando essas línguas. Tente lembrar a última vez que você ouviu falar disso. As coisas eram sérias. Não é como hoje que línguas estranhas viraram piada de TikTok. Piada. Os nossos filhos estão rindo, debochando de piadinhas de TikTok. Porque essas criaturas que nasceram nesses últimos anos, dizendo que nasceram em Cristo, não tiveram profundidade em Deus. Vivem uma vida rasa e por isso não conseguem se estabelecer. Aí cumpre a quem? A nós, aos veteranos, a esse homem de barba branca que prega há 30 anos e a outros que estão aqui, dizer a você, precisa haver uma renovação. Precisamos de um avivamento verdadeiro. Não o avivamento dado ao mundo nesses últimos 15 anos, o avivamento financeiro é preciso, é necessário, mas não pode ser o alicerce. A maioria das grandes igrejas hoje fazem isso, a campanha disso, daquilo. Nós precisamos atrair as pessoas, dando para elas um cardápio de uma comida rota, que amanhã vai acabar e ela vai precisar de novo. Quando eu fui para a igreja, a única coisa que falaram para mim, você se arrepende dos seus pecados? Você vai mudar de vida, garoto? Você vai parar de cheirar cocaína? Você vai parar de levar uma vida leviana? Primeira vez que eu olhei para uma moça da igreja, o irmão me deu uma bronca, que eu queria morrer. Ele dizendo, essa não é como uma moça lá de fora, não. Aqui é uma moça santa. É uma moça apresentada no altar, preparada para o casamento. Havia um processo de pureza e de santificação. Isso atraía a presença do Espírito Santo. Aí trocamos o divino por entretenimento. Não, pastor, mas eu sinto a glória do Senhor naquelas músicas, nessas músicas modernas, esse worship. Eu choro, pastor. A irmã querida chora em casa, escutando Gustavo Lima. Quando ele canta Eu Sou Homem de Família, a senhora chora também. O senhor chora escutando a música do Roberto Carlos, você acha que o Espírito Santo não viu lá? Lembra a última vez que você assistiu o filme do Titanic, depois de assistir ele 86 vezes? Leonardo DiCaprio afundando nas águas do oceano, com a boquinha azul e dizendo a Rose, adeus, Rose. O inimigo volta para o espírito aí. Você lembra disso? Até hoje não se explica por que ele não subiu naquela madeira. Cabia o Leonardo DiCaprio, o pai dele, a mãe dele, filhos em cima daquilo, mas ele só deixou a Rose lá. Mas isso é uma história para um outro dia. Mas o que eu quero dizer isso? Não, as pessoas estão confundindo emoção barata com a presença de Deus. Lágrimas podem ser arrancadas de qualquer um aqui, basta uma melodia triste, ou uma voz bem pregada, ou esta nova geração de pregadores chamados de coaches. Que coisa linda. Minha filha colocou um papai, só precisa ver esse jovem pregador, ele se inspirou no Senhor, eu falei, deixa eu ver.
Ele foi pregar, sentou num banquinho, cruzou a perna, botou a mãozinha no joelho, olhou assim para a câmera e disse: você é fofinho. Jesus te ama. Não importa o que você fez no verão passado. A vida. E uma musiquinha, e todo mundo chora e diz: pronto, é isso que eu preciso. Você não precisa disso. Isso se chama autoajuda. E se você quer autoajuda, não venha em um culto onde eu estou pregando. Porque eu não sou coach. Eu venho num culto não em busca de autoajuda, eu venho em busca de ajuda do alto. Eu venho em busca de um poder, que não um poder que me seduz, mas que me preenche. De algo que me faz sair por aquela porta e dizer assim para o diabo: recebi tutano hoje, comi uma comida forte, pode vir quente porque eu estou fervendo. Algo precisa acontecer, uma mudança muito radical, principalmente nesses últimos dias. O que aconteceu há 2000 anos atrás na igreja de Corinto voltou a acontecer. E os crentes estão capengas, estão adoecidos, estão vazios. O que recebem no culto não é o suficiente sequer para chegar em casa. No meio do caminho já tem uma briga dentro do carro entre a mulher e o marido que quase vira um acidente. É o palavrão da boca do filho depois do culto, depois de cantar o louvor. É outro problema dentro de casa. O que recebem no culto não é suficiente para chegar em casa. Pastor, mas o senhor está sendo muito duro. Vocês não querem um ano diferente? Vou citar para vocês Albert Einstein. Albert Einstein disse assim: é louco o homem que, fazendo a mesma coisa todo dia, espera um resultado diferente. Anotou aí ou não? É idiotice, é loucura. Você fazer a mesma coisa todo dia, esperando que algo diferente vai acontecer lá na frente. Se continuar com a vida do jeito que está, você vai ter um ano de 2023 como foi 2022. E não são 12 dias de culto ou uma semana de culto que vai mudar você, se não mudar aí dentro. Se não mudar a sua alma, o seu espírito, se você não ressuscitar de novo, se você não voltar a acreditar que esse lugar aqui, embora o culto tenha começado em Orlando, nesse exato momento nós já saímos de Orlando, ó, nós já estamos chegando nas regiões celestiais aqui. E é nas regiões celestiais que nós vamos buscar a sobrevivência para o nosso espírito. Se não for isso, não é culto, é apenas mais uma reunião. E eu estou cansado de reuniões. A pandemia, e eu tenho dado testemunho pelo mundo, a pandemia me trouxe de volta em alguns aspectos. Um dia, já não aguentando mais ficar trancado dentro de casa, eu falei: seja o que Deus quiser, se vão me multar hoje, porque eu não aguento mais ficar trancado aqui. Imagina você trancado dentro de casa com 6 mulheres, entre elas a sua sogra. Eu não aguentei. Foi 1 ano e 9 meses, Wesley. Eu falei: não, tem que sair de casa. Entrei dentro do carro e saí pelas ruas da minha cidade, e andando, na cidade pequena, de repente, sem perceber, eu estava na frente da velha igrejinha que eu aceitei Jesus como Salvador. Parei o carro, dei a volta no quarteirão, parei o carro, olhei aquela igreja, desci para ver se não tinha nenhum linguarudo olhando para me entregar para a polícia. Sentei no meio-fio na frente do carro, de máscara, olhei o portão da igreja. Como a memória da gente é viva. Como a nossa memória é poderosa. Eu comecei a me lembrar de coisas. E na medida que eu fui lembrando, eu não só fui lembrando, eu fui vendo. Eu vi o portão aberto. Eu vi o diácono, o irmão Isauro, chegando com a sua bicicleta barra forte. Eu vi a irmã Sebastiana chegar lá ainda viva, com a sua boquinha bem murchinha, com os 14 filhos desviados, e entrando dizendo: paz do Senhor, meu filho. Eu vi tudo. Eu me vi jovem, chegando na escola dominical, indo para o ensaio da mocidade. Foi me dando uma aceleração no peito. Eu falei: meu Deus, naquela época eu não tinha ouro, eu não tinha prata, mas eu tinha o levanta e anda. Não era o templo de Salomão, mas tinha a essência do velho cenáculo. Fechei o olho e entrei no culto. Lembrei dos cultos de domingo. Oh, meu Deus, interior, 7h30 em ponto começava o culto. Mas, na verdade, 7 horas a igreja já estava cheia. Era cultura. Quem chegasse 7h05 passava vergonha,
Porque o crente, depois de muito tempo na igreja, ele compra o lugarzinho dele, né? Ele chega, irmão, esse lugar é meu, né? E aí estava todo mundo já nos seus lugares, a gente tinha que sair pulando os irmãos. E eu sentava na mocidade, a mocidade ficava desse lado do púlpito, ali ficava o círculo de oração, olhando um para frente do outro, né? E depois a igreja, e aqui o púlpito. E eu lá, ajoelhado na mocidade, saí saltando e encontrei meus dois amigos, o Pedro e o João. Eu era o Tiago, né? Era o trio parada dura da igreja, Pedro, Tiago e João. A gente chegava, a gente fazia barulho por 500 crentes. A gente disputava, ver quem gritava mais alto. Quando eu cheguei, já estavam meus dois amigos lá. Aí eu ajoelhei perto deles, me empurrei um para cá, outro para lá. O banco já estava molhado, ou de lágrima ou de cuspe. E a gente não tinha nojinho, não. Se fosse cuspe, a gente só fazia assim com o braço. Agora eu vou botar o meu cuspe aqui. E a gente danava a gritar e dar glória a Deus. E eu ficava olhando para um reloginho que eu tinha, um reloginho Cássio, pretinho assim, de digital, igual aquele do Bolsonaro, igualzinho. Por que eu olhava para ele? Porque o culto começava às 7h30. E eu aqui de canto de olho, por cima do ombro, olhei por cima do púlpito e via quem estava ajoelhado lá, os presbíteros. E eu conheci o meu pastor pelo pé. Eu vi, ó, meu pastor está aí, então hoje o culto vai ser diferente. Porque cada um começava o culto diferente do outro, né? E eu ficava esperando. Quando meu pastor dirigiu o culto, o céu era diferente. Ia dando 7h28, 7h29, frio na boca do estômago. Falei, é agora. Não, dava outra. A gente escutava alguém levantar no púlpito, ele ajeitava o microfone, aqueles microfones velhos que dava aqueles pu, pi, pu, saía um monte de barulho. Daqui a pouco ele se ajeitava e ele ia cantar um hino. Porque eu gostava dele. Os presbíteros, um chegava a começar o culto assim, amém, 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 vamos estar de pé, vamos orar, o culto vai começar. Outro já gritava de outra forma, irmãos, irmãos, outro chacoalhava o sininho. O meu pastor não. Embora ele fosse um homem muito bruto, porque ele era um baiano, e baiano sem pescoço. Aqui tem algum baiano sem pescoço? Não? Tem dois tipos de baiano, com pescoço e sem. O baiano sem pescoço é aquele que a cabeça dele é aqui. Pense numa criatura brava. Era o meu pastor. Ele era bravo. Mas era um homem santo. E ele sempre começava o culto cantando um hino. Ele ajeitava o microfone e começava assim. Em fervente oração, vem o meu coração. Olha os assembleanos aí. A presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Vamos lá? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Segurar para não chorar. Como está a igreja? Esta é a pergunta de hoje. A pergunta de hoje não é como está a organização. A organização vai bem, obrigado. Mas e a igreja aí? Essa aí, pessoal e particular. A Maria, o José, o Antônio, o Kleber, a Luana, o Marco, a Laura. Como está essa igreja aí? Porque se você não estiver vivo por dentro, é vã a sua participação em um culto como esse. Porque o culto deixa de ser culto para ser qualquer coisa menos culto.
não há o temor. E a ausência do temor faz com que tudo aquilo que é divino se perca. Porque o que é divino não se percebe com o corpo físico, se percebe com o espírito. A sensibilidade espiritual morreu. Crentes sensitivos. É isso que nós buscamos nesse novo ano. Homens e mulheres que tenham a flor da pele, a sensação aguçada para saber que quando estão no ambiente não estão sozinhos. Para saber que tudo que acontece aqui de divino não vem do homem, vem do céu. E tudo que é divino, que está ausente, pode ser atraído, não com força humana, mas com a força do nosso espírito. Quando Paulo envia essa carta aos Coríntios, a igreja de Corinto sofre um colapso, porque quando um presbítero leu a carta de Paulo, imagine se alguém chegasse aqui e dissesse assim, temos uma carta aqui de Daniel Berg, ou Gunnar Vingre, que deixaram uma carta profética para Debras em Orlando. Imagine, se alguém falasse para você, tem uma carta que Gunnar Vingre escreveu só para nós, a igreja entupida de gente, e o pastor Sérgio lendo a carta. Quando o presbítero começou a ler a carta aos Coríntios, 20 anos depois, quando Paulo começa a falar, e as pessoas começam a lembrar, os velhos, na maneira como Paulo falava, como ele era incisivo, a forma como ele dizia, começa um quebrantamento na igreja. E a igreja começa a reviver. Só que para reviver, Paulo tem que rememorar a igreja. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de memórias. Por isso nós temos o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, Paulo falando sobre os dons do Espírito Santo. Porque aquela igreja já não vivia mais os dons. Então Paulo queria reavivar a memória deles. E Paulo dizia, só tem uma forma dos dons estarem aí. É o Espírito estar aí. Mas o Espírito só estará aí se a igreja estiver pura. Se a igreja estiver santa. Porque a pombinha do Espírito Santo, aquele símbolo poético e profético que veio sobre Jesus, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, e não foi em forma de uma águia, não foi em forma de uma ave de rapina, foi em forma de uma pomba, e há um propósito para tudo isso, porque a pombinha não tem fel no estômago, você nunca vai ver uma pombinha matar, você nunca vai ver uma pombinha ciscar carniça, ou comer carne em estado de putrefação. Isso faz a águia, isso faz o urubu, o corvo, as aves de rapina, a pombinha não. Então, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, há um porquê. Pureza, separação e santidade. E aí eu volto lá no salãozinho da rua onde eu cresci. Por que todo culto tinha profecia e cura? Por que o velho presbítero, que não conhecia nada de teologia, pregava e a gente voava no céu? O ambiente era sacro. O ambiente era puro. O ambiente era santo. O crente só tinha 3 lugares para ir: casa, trabalho e igreja. Era perseguido em casa e no trabalho. Só restava a igreja. E na igreja a gente podia gritar à vontade, porque o nosso pai nos escutava. Aí nossos velhos pais oraram. E Deus, por misericórdia, concedeu um 4º lugar para os filhos dos crentes ir à escola. E aí os nossos filhos aprenderam a ler e a escrever. E aí nós oramos, vamos mandar para a faculdade. E depois da faculdade, perdemos os nossos filhos. Perdemos as nossas crianças. Vá pela Europa e caminhe, procure as Assembleias de Deus ou outras igrejas. Você vai ver só velhos sentados nos bancos. Não há jovens mais. Se perderam, quando eles morrerem, a igreja vai fechar. Em alguns lugares do Brasil já começou a acontecer isso. Eu quero acreditar que Deus enviou você para outro país, para proteger você e sua família. Porque quando eu vejo vocês, eu não vejo homens e mulheres, eu vejo redutos de sobrevivência. Sabe quando Deus quer proteger alguém, guardar alguém, uma pérola preciosa para usar numa hora certa? É assim que eu vejo os brasileiros que são mandados para cá e são salvos. Vocês não estão aqui para terminar os seus dias dessa forma, não. O Senhor os trouxe aqui porque há uma vocação, há uma chamada dentro de cada um de vocês. Cada um de vocês é uma bomba atômica pronta para ser acionada pelo Espírito Santo.
apenas precisam se despertar, porque você sobreviveu a tudo e a todos, e você está aqui. Então, quando chegar o momento de Deus colocar asas nas suas costas, e Deus te fazer voar bem alto e entrar naquele país de novo, e será com honras, e será por cima, e será com graça e glória. Eu estou profetizando, ninguém acredita. Vou falar de novo. Vai chegar a hora. Quem diz para você que sua última pegada é aqui, mentiu. Eu vejo vocês e todos vocês um dia voltando lá por cima, com autoridade, e para dizer a eles: o Senhor nos guardou em um outro ambiente, para que nesse momento eu viesse aqui e dissesse para você: dá para passar pelo pior vale e continuar cheio do Espírito Santo. Deus tem algo muito grande na sua vida. Só há uma explicação para você estar aqui ainda, mesmo que faltando um pedaço, mesmo machucado, mesmo triturado. Você vai para qualquer lugar, menos se desviar da casa do Senhor. Você chega aqui caindo aos pedaços, mas entra aqui dentro. Não é normal. O Espírito Santo ainda te atrai. E a qualquer momento vai haver uma metamorfose na sua vida. Eu quero crer que pode ser hoje à noite. Vai haver uma mudança, mas tão radical, que quando você acordar no dia seguinte, olhar para o espelho, você vai tomar um susto. Você vai perguntar: quem é aquele que está ali? Quem é aquela que está ali? Vai chegar uma hora que você vai entrar nos ambientes, as pessoas vão dizer: mas calma aí, tem uma coisa diferente em você. O que aconteceu? Foi um passarinho verde. Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo. Ela voltou a descer sobre nós com voos rasantes, trazendo graça, trazendo glória. Alguém acredita nessas loucuras de pregador pentecostal? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui, por favor. Ele está aqui. Mão direita erguida bem alto. Chacoalhe a sua mão direita. Por respeito ao velho pregador, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Peça licença à pessoa. Se ela ficar brava, diz: o pregador está mandando. O médico falou para não contrariar ele. Agarrou o ombro da pessoa. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, por favor. Não irrita ela, irrita. Sacode a criatura. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir você, para sacudir a sua fé, para sacudir as suas memórias, a sua chamada, a sua família, para sacudir o seu ministério, os seus dons, os seus talentos. Deus te trouxe aqui para te dar uma sacudidela nessa noite. Desperta! É possível ser moderno sem ser mundano. Dá para ser bonito, dá para ser bonita, dá para ser uma pessoa elegante, diferenciada, sem ser vulgar, sem ser uma qualquer. Dá para ser. É possível você ser um crente para frente. Só não pode deixar Jesus para trás, nem os velhos ensinamentos para trás. O que nós recebemos do Senhor. E não importa se você está na igreja há 1 ano ou 100 anos, princípios são inegociáveis. Não negocie aquilo que Deus te deu. O dom que está dentro de você custou muito caro. As línguas estranhas que Jesus te deu não foram para ficar trancadas dentro do seu peito ou guardadas as 7 chaves na sua cabeça. Ele te deu para você orar elas aqui dentro deste santuário. Pastor, mas eu perdi. Mentira, o diabo não pode tomar isso de você. Está aí dentro de você. É o seu próprio espírito que tem vergonha, porque sabe os lugares por onde caminhou e as coisas que fez. Então você mesmo se julgou, você mesmo executou sobre você o peso. Mas se nesta noite as lágrimas vierem aos seus olhos e o seu coração estiver desritmado, se o seu corpo estiver arrepiado, é sinal de que tudo está mudando. Então destrava o que está dentro de você e coloca para fora. Vou te lembrar aqui aquilo que eu pregava há 30 anos atrás e prego até hoje. Lá fora o diabo não vai te respeitar por causa do seu green card. Ele não vai te respeitar por causa da sua beleza, ou por causa da sua formatura, ou pela quantidade de dólares que você tem, ou pela universidade que você se formou. Não. O diabo sempre respeitou somente uma classe de crentes: os canelas de fogo.
É só isso. Ele não suporta quando encontra alguém cheio de Deus, vivo. Quando encontra alguém que está sentindo de fato o céu mais baixinho. Sempre que as pessoas têm a oportunidade de me perguntar, falam assim comigo: como é que o senhor aguenta 30 anos servindo a Deus, político brasileiro, tudo com o senhor vai para o Jornal Nacional, e sempre que a gente te ouve, o senhor tem uma palavra para pregar? Aí pergunta para mim: como? Porque por muito menos as pessoas trocaram Jesus por um quimba de cigarro fumado. Aí eu falo para elas: é simples. Os meus pés estão fincados em uma rocha. Num evangelho verdadeiro. Não era conto de carochinha. Os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus ouvidos ouviram a voz de Deus. O meu coração sentiu a presença de Deus. Não era mentira. Era real. Como é que alguém que viu tudo que eu já vi vai se afastar por alguma luta? 14 anos de idade, numa congregação lá no meio do mato, culto de círculo de oração, e eu no meio do culto do círculo de oração. Me chamavam de fanático, desequilibrado, doido, maluco, beato, santarrão. Eu queria estar em culto. Culto de círculo de oração. E eu, menino, 14 anos, sentado lá naqueles banquinhos de madeira, e lá umas 40 irmãs fazendo culto. Irmã Geni, lá no púlpito. O óculos fundo de garrafa dessa grossura. Ela falando de Jesus, daqui a pouco ela falou: minhas irmãs. Tirou o óculos, limpou de novo. Eu estou tendo uma visão. Aquele menino lá atrás, todo mundo olhou para trás e eu olhei também. Só tinha eu de menino. Você, menino? Eu falei: eu? Fique em pé. Eu fiquei. Por que eu estou vendo a bandeira do Brasil enrolada em você? 14 anos de idade eu tinha. Ela deu um pulo para trás e disse: agora você está flutuando. E tem um monte de bandeira aqui, por onde você passa a bandeira se curva. E não é daqui não, é de outro lugar. Quem imaginaria que Deus ia pegar um cortador de cana de açúcar, um engraxate, filho de uma mãe solteira, ninguém na minha casa crente, e lá no culto essas coisas sobre-humanas aconteciam? Como é que eu posso trocar Jesus por qualquer outra coisa? Olha onde Deus me levou. Quase 100 países no mundo. Aqui na América, 22 anos, pastor Sérgio. Não teve uma vez que eu tenha vindo aqui que as pessoas não tenham me ouvir pregar. Eu sei que não sou eu, não é nada em mim. É que é a verdade no que eu falo. Avivamento não é uma coisa louca, de uma mente desequilibrada, de alguém que está com esquizofrenia, ou sofrendo de catalepsia. Não. Avivamento é uma questão de sobrevivência, Wesley. Eu não oro em línguas para me mostrar. Aliás, eu nem grito porque eu quero, porque eu sou um ser humano, eu tenho minhas vergonhas. De vez em quando eu chego na casa de alguns crentes, eles falam: pastor, assiste isso aqui. Eles soltam um vídeo na hora que eu estou com a boca assim, ó. Se eu passo uma vergonha, eles fazem de propósito: pastor, olha o grito que o senhor deu. Pastor, dá um pulo daquele lá. Eles acham que a gente faz porque quer. Eu falo: não é, se fosse porque eu não ia ficar com vergonha olhando isso aqui. Aí alguém me pergunta: por que o senhor faz então? Antigamente, quando eu era ignorante, eu falava: é porque tem uma coisa dentro de mim que me pega. Eu não tinha conhecimento, falava: é algo. Aí eu descobri que não é uma coisa, não é algo. É que tem alguém dentro de mim. E ele está aí dentro também. Tem nome. É uma pessoa. É o Espírito Santo. É Ele quem leva a igreja a adorar Jesus. É Ele que levanta o seu braço. É Ele que move as suas pernas. É Ele que tenta fazer com que você não fique o culto inteiro olhando o pregador com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O culto inteiro olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Achou que eu não ia falar? Está no culto há 2 horas, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. O Wesley cantou aqui, eu achei que eu ia subir para o céu. Eu olhei gente mascando essa desgraça desse chiclete, escorado no banco.
Aí vem Elaine, uma bomba atômica, solta esse louvor aqui, agora a igreja vai ser arrebatada. Terminou, está todo mundo olhando um para a cara do outro. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente. Pastor, o quê? Olha a sua forma de se portar no culto, eu não vou olhar, senão eu entrego. O rapaz está ali, passando a mão no ombro da namorada, a unha nas costas dela, falando no ouvido. Só Deus sabe o que está falando. Aqui não é lugar disso. Quer ter um momento de intimidade? Vá lá para fora. Aqui nós estamos tentando abrir o céu. E eu sei que nós estamos a isso aqui do céu abrir. Vai abrir! Porque Deus tem um propósito na sua vida neste ano. Você não vai terminar esse ano como terminou o ano passado, andando, caindo aos pedaços, catando os cacos pelo chão. Chega! O Senhor vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua casa, vai restaurar o seu ministério, vai restaurar o seu vaso. E se alguém acredita nisso, dá mais um berro de glória a Deus aqui dentro, pelo amor de Deus! E não me venha com desculpas. Não venha me falar, não, pastor, é que eu sou uma pessoa equilibrada. É que eu já fui crente menino, agora eu não sou mais. Vai arrumar um tanque de roupa suja para lavar. Não me venha com essas desculpas esfarrapadas, porque são com essas desculpas que as pessoas terminam sem nada na vida da fé cristã, sem nada do sobrenatural. Não é isso. Não é intelecto, porque por intelecto está aqui Paulo. O erudito da Bíblia ensinando sobre batismo com o Espírito Santo, ensinando sobre cura divina. É o erudito da Bíblia. Não é o Zé Mané que não sabia ler nem escrever, do Pedro que estava lá pescando. É Paulo que está ensinando sobre o sobrenatural. É um intelectual que está dizendo. Você sabia que o evangelho da Bíblia que tem mais curas é o evangelho de Lucas? Pegue todas as curas, 64 curas e milagres no Novo Testamento. Pegue no evangelho de Lucas. Lucas relata o maior número de curas. Pergunta, como é que um médico, cientista, que só acredita no que vê, no que é reproduzido dentro de um laboratório através da química, física ou matemática, como é que um médico fica escrevendo sobre cura sobrenatural? Os intelectuais da Bíblia foram tocados pelo sobre-humano e pregaram sobre ele. Aí vem eu e você, um é da Vila Tatu, o outro é da esquina do sovaco sujo. Mal sabe falar how are you? Aí fica dizendo, não, aquilo ali não é de Deus. Ah, caiu? Caiu como? Para frente ou para trás? Para trás. Então é do diabo, porque Deus não derruba ninguém. Caiu para frente. Talvez seja de Deus, porque os profetas da Bíblia caíam diante do anjo. Ó, conversa. E se a pessoa cair de lado? Idioma. Nós não somos juízes de causas espirituais. E isso mata a fé. Quando você vê um crente desses pular, gritar, falar em línguas, se você não sente o que ele sente, feche os olhos e ignore. Nem toque neles. Porque se não houver discernimento, você pode cometer um pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém sabe o que é o pecado da blasfêmia? Sabe mesmo? Jesus está fazendo um milagre, aí vem os doutores da lei e diz, ele está expulsando demônios porque tem um demônio dentro dele. Aí Jesus para a pregação e diz, epa, se pecar contra o meu Pai tem perdão e contra mim também, mas se pecar contra aquele que está me usando aqui, que é o Espírito Santo, aí não tem perdão nem hoje nem nunca mais. A essência não pode ser arrancada de nós. Todos os problemas da vida do crente, eu encerro aqui, todos têm origem no vazio deixado pelo poder do Espírito Santo. Tudo que acontece na sua vida, tudo, começa no vazio da presença do Espírito Santo. Porque quando você era mais crente, quando você era mais simples, mais humilde, mas era cheio do Espírito Santo, nada te atrapalhava. Você vai se esfriando e começa a arrumar um monte de desculpas. Não deixe a chama apagar. Aí Paulo, sabendo que a carta ia ser muito dura, tal mais dura que a minha pregação, ele disse assim para os crentes, já vou amaciar vocês.
Eu sei que a situação aí não está boa, mas nem tudo está perdido, porque há entre vós um remanescente. E para este remanescente, assim diz o Senhor: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para esse grupo que está aí no meio de vocês, escondido, mas que quer essa graça, essa glória e esta unção. Vai acontecer um avivamento em Orlando. Ouçam. Um avivamento de verdade. Porque as pessoas confundem avivamento com ajuntamento, com multidões. Avivamento nunca foi quantidade. Sempre foi qualidade. Qualidade. Entendeu? Para grandes avivamentos, Jesus não liberou uma unção para uma multidão. Quando ele quis dar unção sobre os espíritos, ele chamou 70. Eis que eu envio sobre vós um poder para vocês pisarem sobre serpentes e escorpiões, só 70. Quando ele quis revelar o evangelho do reino, ele chamou só 12. Avivamento começa com poucos, mas poucos que tenham qualidade. Esta igreja nasceu há pouco tempo e ela já é uma bênção. E eu tenho certeza que ela vai fazer história aqui. Então não olhe para a esquerda, nem para a direita, nem para movimentos. Não olhe para movimentos. Olhe para a essência, para a unção, para a graça. Porque quando Deus estartar a sua graça, essa casa ficará pequena. E vocês vão ter que ir para um lugar maior, e depois outro lugar maior. E uma glória que esta terra já teve com os imigrantes brasileiros em outro tempo, vai voltar. Só que a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. E eu estou pregando para homens e mulheres que farão parte disto. Mas para fazer parte disso, você não pode só estar aqui de corpo presente. Seu espírito tem que buscar. Está na hora de você sentar com a sua família, rever alguns conceitos e valores. Sentar com seus filhos, rever conceitos e valores. Chamar os irmãos para conceitos e valores. Ouvir a voz do pastor. Respeitar a Bíblia. E fazer o seu culto ser um culto de verdade. Se fizer isso, o restante vem a reboque. Porque Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Criador. Aqueles que querem ver o que não viram, ouvir o que não ouviram e sentir o que ainda não sentiram, fiquem de pé. Eu vou pedir que todos inclinem a cabeça e pedir autorização ao pastor Sérgio. Incline a sua cabeça de verdade. Eu vou fazer um convite. Talvez ninguém vai vir, mas eu vou ter coragem de fazer. Já estou velho demais para ter medo. Velho demais para ter medo de alguma coisa. Fecha os olhos. Eu quero orar aqui no altar. Só com homens e mulheres que tenham coragem de dizer: eu já fui melhor. Eu já fui mais crente. Só com quem tem coragem de dizer assim: eu perdi, pastor, os dons, não falo mais em línguas, não prego mais, não canto. Se você tiver coragem desse moço, vem aqui à frente. Chega mais perto de mim, garoto. Chega aqui mais perto. Traz ele aqui para mim. Chega ele mais perto. Isso é avivamento. Que esse choro te toque. Que você crie coragem para lutar, começar um ano diferente. Venha, chegue perto de mim, chegue mais perto de mim. Eu sou feio, mas não mordo não. Chegue mais perto do altar. Vocês mesmos, chegue mais perto. Isso. Feche os olhos. Tem certeza que vai ficar aí? Vai perder a chance? Vai perder a chance? Eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou pedindo para você confessar nada. Eu só estou pedindo para você vir buscar de novo.
Porque o amigo Espírito Santo está aqui, não está, Roberto? Sim, pastor. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Vem, força, coragem. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos.